olha só, mas não tem problema. Eu estou falando de coworking de nicho, depois eu edito aqui no YouTube. Estou falando de coworking de nicho. E eu estava contando a história que uma pessoa me contratou para fazer um coworking que era um compartilhamento de espaço para fabricação de cerveja, né? E aí, fabricação de cerveja, o que eu dei a ideia para ele, isso que eu falo com todo mundo, se você quer montar um coworking muito nichado, tipo moda, igual esse negócio da cerveja e tal, o que você faz? Tenta pegar uma marca para ser padrinho desse seu coworking de nicho, né? E aí, e às vezes a marca nem vai entrar com grana, nem vai entrar com nada. Ela vai entrar com o apoio, nada financeiro, né? Ela vai entrar com o apoio, ela vai entrar, vamos falar aí, dando credibilidade ao seu escritório compartilhado. Né? E aí funciona demais. Negócio de moda, você vai montar um coworking que você vai juntar num ambiente toda a equipe que precisa para ter uma confecção, que você vai juntar para fazer acontecer aquele nicho ali, você pegar uma marca que pode chegar lá e apadrinhar esse coworking, dá muita credibilidade e funciona. Né, e funciona. E eu falei também, eu vou repetir aqui, pessoal do Instagram, um pouquinho de paciência, que lá no YouTube estava mutado, né? Eu falei aqui que é o seguinte: um coworking de nicho, às vezes, para profissões que podem e compartilham o ambiente muito bem, às vezes não vai dar tão certo quanto um coworking de nicho, assim, mais nichado, mais profissões técnicas, né? Exemplo, eu dei o exemplo aqui, se você abre um coworking de nicho de advogado, por exemplo, e aí bate na sua porta um engenheiro e fala, eu quero essa sala aqui de 6 lugares. Aí você vai dizer, não, eu só atendo advogados, eu não posso te atender. Poxa, ninguém dispensar uma sala de 6 lugares hoje em dia? Não, ninguém, acho que não vai dispensar. Aí você começa a abrir para outros ramos de atividade. Né? Então, eu não vejo tanto sentido, tá? A não ser que você monte uma comunidade de advogados e tal, e monte uma estrutura voltada para clube de negócios, assim. Mas, tirando isso, eu não vejo tanto sentido você ter um escritório de nichos que, quando compartilhado o ambiente com outras profissões, é muito rico. Né? Porque quando você tem um arquiteto, um advogado, um engenheiro, um contador, um consultor, e seja lá qual outra profissão dentro do mesmo ambiente, aquela comunidade ali, aquele ecossistema que acaba se formando, fica muito mais rico. E você proporciona ali que o seu cliente tenha fornecedores, clientes, e que o negócio dele gire em torno daquele ecossistema que ele está inserido, tá? Resumindo, sobre o coworking de nicho, é isso. É mais rico compartilhar. A não ser que, vou montar consultório de dentista. Né? Consultório de dentista, galera, não dá muito para compartilhar, porque a parafernália, né, os equipamentos são muito específicos. Né? Você não consegue nem compartilhar com um médico, porque o consultório é diferente. Né? Então, essa é a minha opinião. Passando para outra questão, e acaba que eu falo demais, né? Passei 10 minutos falando do coworking de nicho, mas não tem problema. Vamos lá. Passando para outra questão que me veio muito, que foi muito questionado, que é, Bruna, o meu imóvel é pequeno. O meu imóvel é pequeno e agora eu consigo montar um escritório compartilhado no imóvel pequeno? Como que eu faço? Tá? Então, imóvel de 50 metros, de 70 metros, as pessoas, a impressora começou a funcionar aqui. As pessoas me questionam: consigo montar ou não consigo montar? O que acontece, gente? Imóvel pequeno, Gente, eu vou ter que desligar a impressora ali. Peraí. Bom,
Consigo montar um coworking num imóvel pequeno? O que acontece? Claro que você consegue. Vamos lá. O que você vai ter que fazer num imóvel pequeno é dimensionar o que você vai colocar de estrutura ali dentro. Um imóvel de 70 metros quadrados, um imóvel pequeno. O imóvel de 70 metros quadrados, 10 metros quadrados, você faz uma sala de reunião pequena. Dá para você fazer mais uma sala privativa de 7 metros quadrados. Lembrando que a sala onde eu estou, depois eu vou tentar mostrar para vocês, é uma sala que tem 7,8 metros quadrados, com 4 pessoas, né? Tudo depende do layout que você vai colocar ali. Aí você faz um cantinho da copa, da cozinha, faz a recepção e coloca estações compartilhadas. E aí você vai batalhar em cima da estação compartilhada. Você vai vender estação compartilhada, você vai vender escritório virtual, aqueles serviços que não dependem do espaço físico. E é assim que você vai fazer. E tá tudo certo. Então, você consegue montar? Consegue. Consegue ser lucrativo? Consegue. Se você tem um escritório de 50 metros quadrados, 50 metros quadrados, talvez você não consiga ter a sala privativa, mas aí você faz uma sala de reunião pequena, uma sala para 4 pessoas de reunião, você coloca um cantinho, como diz uma mentorada muito querida que está comigo, um cantinho do café, onde tem o imóvel dela tem 60 metros quadrados, um cantinho do café, você faz a recepção, você coloca, em 50 metros, você coloca pelo menos 8 estações compartilhadas e começa a rentabilizar em cima de comunidade, de clube de negócios, de escritório virtual, de endereço fiscal, sabe, de gerenciamento de correspondência, e você vai começando trazendo a sua rentabilidade para aquilo que não depende do espaço físico. Esse é o pulo do gato dos imóveis pequenos, tá? Então, tenha sempre em mente, o tamanho do seu imóvel, tamanho não é documento, né? Tem isso. O tamanho do seu imóvel não vai determinar o sucesso do seu coworking. O que vai determinar o sucesso do seu coworking é a capacidade que você tem de colocar dentro daquele imóvel, seja pequeno ou grande, serviços que vão atender o público do seu coworking. Lembra que eu falei região? Eu falo muito isso. Combina a região, o público e o estilo do coworking, que aí você acerta. Não vai montar um coworking completamente informal, descolado, com rede e videogame, numa região tão corporativa que as pessoas usam terno e gravata, porque não vai combinar. É isso que eu quero dizer com esses 3 itens. Tá? Então, tenha sempre isso em mente. Pulando para a nossa outra questão o coworking funciona na cidade do interior, Bruna? Minha cidade tem 100 mil habitantes, minha cidade tem 50 mil habitantes, é uma cidade pequena, vai funcionar? Gente, anota isso. Toda cidade, por menor que seja, possui profissionais e profissões que são perfeitamente capazes de compartilhar o ambiente de trabalho. Toda cidade tem um engenheiro, toda cidade tem um advogado, um contador, toda cidade tem um arquiteto, toda cidade tem profissões comuns que são capazes de compartilhar o ambiente. E o que eu quero dizer com isso? Aí cabe você reunir isso, fazer esse trabalho de colocar para as pessoas essa solução que às vezes está oculta na cabeça delas, né? Às vezes a pessoa nem passou pela cabeça dela, puxa vida, em vez de eu pagar esse escritório com esse ar-condicionado, ter a minha própria secretária,
internet e energia e condomínio, eu posso, então, compartilhar e pagar só uma parte e ainda ter relacionamento com outros profissionais? Por mais que a cidade seja pequena, sempre vai ter profissional que é capaz de compartilhar o ambiente de trabalho. E com isso em mente, você vai atrás de pessoas, de profissionais, de empresas que se enquadrem, e aí você vai juntar, você vai fazer eventos, você vai distribuir material, né? Você vai fazer promoção. Quando a cidade é pequena, funciona muito esse tete-a-tete assim, de promocional, né? Além do marketing digital, além do online, né? Da presença online, funciona muito você informar a região, informar a cidade que ali existe uma solução. E essa solução, muitas vezes, você usa, inclusive, nomes que sejam mais amigáveis à região que você está. Né? Nem toda região, se você americanizar e falar coworking, talvez a região não esteja ainda madura para americanizar essas palavras, enfim, não fui eu que americanizei mais. Você usa escritório compartilhado, que a própria palavra já se explica, né? Então, com certeza, tenha sempre isso em mente, né? Então, a cidade do interior, gente, olha, eu vou falar aqui algumas vantagens, tá? Quando você está numa cidade menor, uma cidade mais, entre aspas, virgem, né? Do que você está numa capital. Primeiro, você vai construir o mercado da forma que você quiser. Quando eu entrei no ramo de coworking há quase 12 anos, né? 11 anos, quase 12 anos atrás, eu estava sozinha no mercado. E quando eu estava sozinha no mercado, eu fazia o que quiser. Olha, a taxa de admissão, para você ter uma ideia, eu cobrava dos clientes, mas não só financeiro. Eu moldei o mercado, por exemplo, sala de vidro. Ninguém usava sala de vidro naquela época. Não se usava sala de vidro em escritório compartilhado. E aí eu peguei e um belo dia, as pessoas queriam sala. Eu falei, ai, quer saber? Eu vou fazer de vidro aqui, porque eu faço rápido, sem sujeira, mando produzir e tal. E eu fiz. E no princípio, eu peguei aqui, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Eu peguei e coloquei o jateado no vidro. E aí botei o jateado no vidro e as pessoas iam lá no meu ambiente. Meu ambiente era muito, muito bonitinho, mas era fofo, assim, era um corporativo moderno. E as pessoas iam lá, viam aquela sala de vidro e falavam, nossa, mas é de vidro. Eu falava, testa. Qualquer coisa você rescinde o contrato, sem me dar aviso prévio, vai lá e testa. As pessoas começaram a testar e eu fui moldando o mercado com salas de vidro perfeitamente viáveis. E isso foi pegando, hoje em dia é muito usado, salas de vidro em coworking, mas então o que eu quero dizer? Eu peguei um mercado que estava imaturo, que estava começando, e eu fui fazendo ele do meu jeito, né? E, inclusive preços. Os preços eram... Eu fui montando, eu dando aquela solução para o cliente, a solução era tão boa, a solução era tão... resolvia, de fato, um problema, que quando você resolve, de fato, um problema do seu cliente, não tem como ele não ficar grato a você e não tem como ele não comprar de você, porque você resolve a vida dele. Então, essa troca de gratidão funciona muito. E assim você vai em cidades pequenas, cidades do interior que ainda não tem o coworking, você vai construindo a sua imagem, o seu legado ali. Certo? Passando para outra questão. Também muito, muito questionada. Bruna, eu já tenho uma agência de publicidade, eu vou conseguir ter um coworking junto?
Eu sou advogado, eu consigo ter um coworking no meu escritório de advocacia, que está sobrando espaço, sei lá. Tô lembrando aqui dos questionamentos que vieram para mim semana passada. Gente, hoje eu vou responder essa questão contando um pouco da minha vida hoje, né? Hoje eu tenho os meus coworkings, tá? O meu principal coworking está em Belo Horizonte, eu moro em Brasília, então ele é administrado junto com a minha sócia, tá lá, eu tô aqui e eu administro ele à distância, tá? Eu tenho hoje um negócio de aluguel por temporada, na qual eu tenho alguns flats, eu alugo esses flats pelo Airbnb, Booking e também direto e tal, e também é administrado à distância. Eu tenho hoje o negócio aqui da internet, que eu dou mentorias, né? E essa mentoria também é administrado de onde eu estiver. Então, eu hoje estou em 4 frentes e agora eu estou bem dedicada a CWK Brasília, que acabou de abrir, que é de onde eu estou fazendo essa live, inclusive. Né? Então, assim, eu tenho hoje 4 frentes de trabalho e administro as 4 frentes de trabalho. E por que eu consigo administrar as 4 frentes de trabalho? Porque eu estabeleci processos e métodos em cada um deles. Como assim, Bruna? Processos e métodos. Quando você vai fazer uma proposta, quando você vai negociar com o cliente, quando você vai gerar um contrato, quando você vai fazer o contas a receber, quando você vai pagar uma conta, estou enumerando aqui vários departamentos de uma empresa, né? Quando você vai fazer o marketing, fazer uma campanha de vendas, se você estabelece métodos e processos, processo mesmo, primeiro você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, você consegue ter agilidade, você consegue ter padrão. E aí, quando você consegue ter padrão, você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, é viável ter o coworking e ter outro negócio? Sim, é viável. O coworking é um negócio de fácil gestão, é um negócio que não precisa de você ser técnico em nada para você montar o coworking, né? Não é igual o engenheiro para construir uma casa, ele precisa ser engenheiro, né? O arquiteto para desenhar um projeto, ele precisa ter formação em arquitetura para poder fazer. O contador, para fazer um balanço, ele precisa ser contador, né? A pessoa precisa ser contador. Então, o coworking não. O coworking não requer uma capacitação técnica específica para você ir lá e montar, né? E é administração pura, e essa administração ela pode ser simplificada através dos processos. E quando você faz isso, você atinge um patamar no qual é perfeitamente viável você conseguir administrar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, assim, sobre você ter um coworking e outro negócio, saiba que é perfeitamente viável, saiba que, além de ser viável, quando você faz o coworking já com os processos definidos, o que acontece? Sobra mais tempo. E quando sobra mais tempo, você produz mais. E aí sobra tempo não só para você produzir coisa de trabalho, né, gente? Sobra tempo para a família, sobra tempo para namorar, sobra tempo para o filho, sobra tempo para o pai, para a mãe, sobra tempo para, no meu caso, adoro viajar, adoro fazer esporte, né? Então, sobra tempo para a gente se dedicar àquilo que a gente gosta nessa vida. Essa é a verdade, né? Então, por último, eu não sei por onde começar, Bruna. Foi tudo lindo, maravilhoso. Você falou aí um tanto de coisa que faz sentido, e eu concordo e tal. Coworking de nicho, o imóvel pequeno, cidade do interior, né? O coworking junto com outros negócios e tal. Mas e aí? Por onde eu começo? O que eu faço? E aí, pessoal, é o seguinte, anota aí que isso é muito útil.
Primeiro você teve a ideia, então você saiu da parte oculta e enxergou a solução, seja você querendo montar um negócio, seja você querendo transformar o seu imóvel parado num cowork, seja você com espaço na sua empresa querendo montar um cowork, seja qual for a sua situação, você saiu desse oculto e enxergou a solução que é o negócio de coworking. Primeiro passo. Segundo passo é você enxergar nesse imóvel que você projeta o seu coworking, que você imagina o seu coworking, enxergar nesse imóvel o que você vai prestar de serviço ali dentro. Você vai fazer sala privativa, você vai fazer sala de reunião, no imóvel às vezes tem espaço para você fazer sala de treinamento, você vai oferecer endereço fiscal, escritório virtual, ou não vou só ficar com o espaço físico, a estação de trabalho compartilhada, ou salas privativas. O que você vai oferecer ali? Dentro dessa dinâmica, você enxergando o que você vai oferecer de serviço, você vai fazer uma pesquisa de mercado. O que já é oferecido de escritório compartilhado na sua região? O que existe na sua região? Existe esse coworking aqui, enorme, descolado, com rede e ping-pong. Existe esse outro aqui, todo formal, com carpete no chão. Né? Nesse a sala custa tanto, nesse custa tanto. Pesquisa de mercado. Para você entender o que é que já é oferecido ali e, inclusive, para você oferecer diferente e agregar mais valor. Fez a pesquisa de mercado, então, projetou o que cabe dentro do seu imóvel, fez a pesquisa de mercado, tá, o que eu preciso adequar aqui? Né? E aí começa a reparar, não, peraí, já tem ar-condicionado? A energia já está passada? Já está passado o cabo de rede? O piso, eu vou ter que trocar o piso? Já tem algumas salas ou não tem? É vão livre? O que ali você já pode aproveitar? E o que você vai ter que adequar nesse imóvel para poder funcionar? E aí pega uma lista mesmo, gente. Pega um caderno, começa a anotar. O que você pode aproveitar, o que você não pode aproveitar. Depois que você faz isso, o que você vai fazer? Efetivamente partir para adequação. E aí, uma coisa que muitas pessoas não fazem, e eu quero chamar a atenção de todo mundo aqui, é o seguinte: enquanto você está adequando o seu imóvel, paralelamente você tem que estar fazendo a sua marca, contratando pessoas, se você for contratar, gerando sua campanha de vendas, fazendo suas redes sociais. Você tem que estar já gerando aquele burburinho ali, pô. Alguma coisa vai acontecer, um coworking vai ser aberto aqui na região, né? E aí você vai estabelecendo os seus processos ali junto com paralelo, eu diria, né? Paralelo com a adequação do imóvel. Um vai andando junto com o outro. E é assim que você começa e depois você abre as portas e arregaça as mangas, igual eu fiz aqui há 15 dias, e vamos conseguir cliente. Né? E muitas vezes, quando você consegue fazer esse paralelo de estar adequando e estar desenvolvendo marketing comercial, você já abre o seu coworking com clientes. Tá bom? Pessoal, e eu vou falando, e já tem 30 minutos aqui que eu tô falando, e eu queria agradecer você que passou por aqui, você que me deu audiência, e eu queria agradecer o carinho que eu tenho recebido de todo mundo, muitíssimo obrigado. Você que está aí no YouTube, eu vou editar, porque ficou sem som no início, tá? E eu queria dizer que, assim, um prazer, e eu vou estabelecer Antes eu fazia live outro dia, mas agora eu vou fazer live todas as terças, às 9 horas da manhã. Então, na terça que vem, a gente se vê.
Um beijo para todo mundo, um beijo no coração, uma ótima semana, que Deus abençoe. E a gente está aí todos os dias com conteúdo para vocês sobre o mundo dos escritórios compartilhados. Tá bom? Um beijo, fica com Deus.